Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Gostaria de deixar um texto para a nossa meditação, que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 3. Diz a palavra do Senhor: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias, não havia manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, porque já não podia ver, e estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te e deita-te, e se há de ser que te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou em seu lugar. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Amados, eu queria apenas meditar com vocês acerca desses poucos versículos, mas que fala profundamente ao nosso coração. Fala de intimidade, fala de conhecer o Senhor, fala de você ouvir e obedecer à voz de Deus. A palavra do Senhor fala desse homem que foi um grande juiz, que foi um grande profeta chamado Samuel, concebido de uma maneira extraordinária, milagrosa. Sua mãe era estéril, o Senhor a curou. Ela tinha prometido doar a criança para o serviço do templo, para ser um sacerdote, para ser um profeta nas mãos de Deus todos os dias da sua vida, e assim cumpriu. E Samuel ele foi para o templo servir junto com Eli, que era o sacerdote, mas ele não conhecia a voz de Deus não tinha sido manifesta a ele ainda. As visões eram escassas naquela época. Israel passava por um período de apostasia. Os filhos do próprio Eli eram homens de Belial, eram homens que não cumpriam a palavra do Senhor, eram homens que transgrediam a lei do Senhor, que viviam longe do Senhor. E aquele menino crescia em estatura, diz a Bíblia, diante de Deus, e chegou o dia que o Senhor falou com ele. Chamou: Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli, pensando que o sacerdote tinha chamado. E ali o sacerdote diz: Não te chamei, volta a deitar. E assim sucedeu várias vezes, até que na terceira vez Eli entendeu que quem chamava aquele menino era o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, amado. Você tem que ter intimidade com Deus, você tem que conhecer a voz do Senhor. Hoje muitas pessoas se enganam, hoje muitas pessoas se decepcionam porque não ouvem a voz do Senhor. Pastores, líderes, não importa a sua função eclesiástica, missionário, diácono, presbítero, toda a liderança tem que aprender a diferenciar a voz de Deus da voz do homem, do que é fé racional, do que é doutrina sã, do que é bíblico, diferenciar do que é emoção, do que é criancice. Não mentir em nome do Senhor, não usar o seu santo nome em vão, e principalmente pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento. Discernir, aprender a discernir, a separar o que vem de Deus e o que vem do homem. A palavra diz, nos deixa claro, que aquele menino não conhecia ainda a voz de Deus, mas naquele momento em diante que ele disse: Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, ele passou a ter um ministério abençoado, digno dos maiores profetas que já pisaram na terra,
porque ele era obediente à palavra de Deus. Mas o que eu quero nesta manhã deixar para o nosso coração é isso, que você aprenda a ouvir, a diferenciar, a conhecer, a ter intimidade com Deus. Como você faz isso? Deitando o teu joelho ao chão, se ajoelhando perante o Senhor, se esvaziando do seu eu, fazendo com ele um voto de compromisso de ser fiel à sua palavra e à sua voz, aos seus mandamentos, e só se levantar quando estiver cheio de intimidade com ele. Aprenda a discernir, a diferenciar a voz do Senhor da voz dos homens. Na voz do Senhor, a calma, a bênção, a prosperidade, a alegria, a salvação. Na voz do homem, não. Há engodo, há engano, há destruição e morte. Amém? Que Deus vos abençoe.